30. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Êxodo 30. Quem achou diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Amém? Êxodo 30, versículo 7 e versículo 8. Obrigado, Emerson. Acharam? Diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Esse texto, ele está dentro das leis do Antigo Testamento. Ele está dentro de um texto na Bíblia que é chamado de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso Pentateuco. E Êxodo, ele traz as leis para o povo de Deus. Essa semana nós vamos falar sobre oração. Vamos falar qual é a importância do cristão, do crente orar. Está no DNA do cristão orar. Um cristão que não ora, não é um cristão. Assim como quando um bebê, quando sai do ventre da mãe dele, a primeira coisa que o médico faz é dar uma palmada na bunda dele. Por quê? Para ele chorar, não é? Porque o choro do bebê é sinal de vida, não é? Assim também o cristão, quando ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura, o primeiro sinal é que ele busca a face de Deus. O primeiro sinal que ele está vivo, espiritualmente falando, é que agora ele tem vontade, sede, desejo de estar na presença de Deus, de buscar a Deus. Portanto, a oração, ela é essencial na vida cristã. E eu quero falar um pouco com vocês sobre o que a Bíblia fala de oração. Na terça-feira vai ter a reunião, o Gêmeos, na casa dos irmãos, e eles vão falar de oração lá também. Mas eu quero já trazer aqui uma palavra e algumas perguntas para vocês pensarem e compartilharem lá no Gêmeos. Primeiro, eu quero utilizar o exemplo do sacerdote Arão, do sumo sacerdote no Antigo Testamento. É uma metáfora que a Bíblia usa. Eu quero que vocês entendam que quando Deus escolheu um povo, a Bíblia diz que Deus escolheu um homem chamado Abraão e disse que de Abraão Deus faria uma grande nação. Vocês lembram disso no Antigo Testamento? Abraão, ele é chamado na Bíblia de um patriarca, um pai da fé. E a descendência, os filhos de Abraão, se tornou aquilo que nós conhecemos como a nação de Israel, como o povo de Israel, que hoje nós conhecemos como judeus, certo? Esse povo, essa nação, se tornou a portadora da palavra de Deus. Essa nação se tornou a portadora da revelação de Deus. Todos os outros povos buscavam os seus deuses, os seus ídolos, as suas imagens. E cada um desses povos organizou a sua religião. O povo de Israel, os israelitas, eles receberam de Deus a religião deles.
A Bíblia diz que Moisés subiu no monte chamado Sinai, e lá no topo do monte, Deus deu para Moisés as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. E juntamente com os 10 mandamentos, as outras ordenanças de como Moisés teria que organizar a casa de Deus. Como Moisés teria que organizar a nação, para que a nação fosse uma nação santa, uma nação ao qual Deus habitaria no meio daquela nação. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, a Bíblia diz que o topo do monte estava coberto como uma nuvem de fogo, e a Bíblia diz que o monte fumegava. Então o povo debaixo do pé da montanha olhava para o topo da montanha e via a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que eles viam uma grande nuvem e raios e trovões naquela nuvem, que salmista vai dizer que eram as carruagens angelicais. E eles olhavam então aqueles trovões e viam os anjos em volta daquela nuvem, e a glória de Deus assentada sobre o topo daquela montanha. Vocês conseguem imaginar? E aí Moisés sobe, somente um homem. Imagine um senhor barbudo, vestindo uma túnica, sobe com pedras na mão, aquela montanha, e desaparece no meio daquela nuvem de glória. E fica lá no topo daquela montanha por 40 dias e 40 noites, face a face com Deus. E Deus diz para ele: olha, é assim e assim que você deve ensinar o meu povo, é assim e assim que o meu povo deve me buscar. Diferente das outras nações, vocês não vão fazer o que eles fazem, vocês vão seguir os meus estatutos e os meus mandamentos. Então essa nação, ela deveria viver de acordo com a lei de Deus. Assim como nós temos uma constituição dada pelos homens, o povo de Israel tinha uma constituição dada por Deus, a lei de Deus, que era o parâmetro do dia a dia, da vida diária desse povo. Então, quando abrimos, vamos para página da lei, aonde fala do templo e da adoração, Deus deu para eles também como deveria ser organizado. O templo deles era uma tenda, e quando o sacerdote entrava, tinha um pátio e uma tenda. Então o sumo sacerdote ou os sacerdotes entravam no pátio, tinha um tambor onde eles faziam os sacrifícios, uma bacia de bronze, e eles entravam à porta dessa tenda, e dentro dessa tenda tinha uma mesa onde era colocados pães, todas as manhãs. Do outro lado tinha um candelabro, onde acendia as velas, e no meio dos dois, de frente a uma cortina, tinha um altar de ouro, onde se queimava o incenso. De frente desse altar, como eu disse, tinha a cortina, e atrás da cortina tinha a arca da aliança, onde era o santo dos santos, o lugar onde estava a glória de Deus, onde Deus desceu do monte e manifestou a glória dele dentro dessa cortina. Aqui eu estou dando só uma introdução para ensinar vocês. O texto de hoje vai dizer que uma das ordenanças, imagine uma empresa, tem funcionários que têm rotina na empresa, não tem? Chega na empresa, depende da empresa, a primeira coisa que ele faz é organizar o ambiente de trabalho dele, limpar a máquina que ele trabalha, tocar o óleo da máquina, e aí começar a produzir, vamos dizer assim. Assim também era o sacerdote. O sacerdote, ele era responsável por tarefas diárias dentro do tabernáculo de Deus. Então ele tinha que chegar pelas manhãs, e diz aqui que todas as manhãs ele ia queimar incenso lá no altar do incensário. Então ele chegava no mesmo horário em que ele preparava as lâmpadas do candelabro, ele levava o aroma, o incenso para queimar diante do altar.
O que era esse incenso? Era uma mistura de ervas com azeite, que se tornava uma substância aromática. Eles esmagavam ela e preparavam para que ela queimasse com brasa. Então, lá fora, onde eles faziam os sacrifícios dos animais, havia vamos dizer assim, um fogo que queimava. Porque esse altar, a Bíblia diz que Deus desceu fogo do céu e acendeu a chama desse altar. E Deus disse: olha, agora vocês vão continuamente alimentar esse fogo, para que ele não se apague. Então, o sacerdote tinha que todas as manhãs colocar lenha naquele altar. E da lenha que queimava, ficava o quê? Brasa, não é, irmãos? Carvão? Então, de manhã, quando ele chegava, ele colocava lenha no altar, lá no pátio, ele pegava brasas que havia queimado de um dia para o outro, essas brasas ele colocava e levava até o incensário, lá dentro, levava no incensário dele, que era pendurado, e colocava no altar do incenso, junto com aquela substância que eu disse para vocês, e aquilo queimava, aquele carvão, aquela brasa, em contato com aqueles produtos aromáticos, queimava e formava uma fumaça. Sabe quando, pega fogo em casa, nas coisas, você queima uma comida, ou põe um carvão e vira aquele fumacel, aquela fumaça? Era igual, só que a diferença é que aquela fumaça, ela tinha um aroma suave. Era um perfume que espalhava dentro do templo, no pátio do templo, e espalhava pelo arraial. Então quem ficava ali perto do tabernáculo, sentia o cheiro daquele aroma que queimava diante de Deus. O aroma era queimado do lado de fora da cortina, mas quando subia aquela fumaça, a fumaça invadia por trás da cortina, na presença de Deus. Aí isso era vamos dizer assim, algo que o sacerdote tinha que obedecer todos os dias, mas tinha um símbolo isso, e talvez o sacerdote não sabia. Mas quando nós vamos para Salmo 141, por favor, Maico. Desculpa. Salmo 141, versículo 2. Diz assim: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Pode colocar na NTLH, por favor, Maico? Na nova tradução na linguagem de hoje. Recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. O salmista está dizendo que assim como o sacerdote oferecia aquele incenso que subia na presença do Senhor, assim também nós oferecemos a nossa oração. Então cada um de nós carrega um incensário, cada um de nós carrega aroma suave, o fogo de Deus que nós queimamos na presença dEle e criamos o incenso. Incenso, é interessante, queridos, que o incenso ele tinha que queimar juntamente com o carvão, a brasa. Não tinha incenso se não tivesse a pasta. Eu vou usar essa palavra aqui para ficar fácil para explicar para vocês. Tinha que ter a pasta com os ingredientes aromáticos e tinha que ter o carvão, a brasa. E em contato os dois é que fazia essa fumaça, esse incenso. Vocês estão entendendo? Então imagine que a oração é fruto da pasta que você carrega dentro de você e é fruto do carvão que você carrega dentro de você. Então a tua oração é a pasta dentro de você pegando fogo. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Por
quê? O texto vai falar que o sacerdote, a obrigação dele era queimar o incenso uma vez por semana. É isso? Eu achava que era só no domingo que o sacerdote ia. Não. É todos. E quantas vezes ao dia ele ia? 2. De manhã e à tarde. O salmista, ele vai dizer no Salmo 55, se não me falha a memória, que ele diz: Senhor, na manhã e na tarde, suba a ti a minha oração. Portanto, era diária a oração do sacerdote. É como que Deus está dizendo: se nós somos sacerdotes de Deus também hoje, também a nossa oração deve ser diária. Portanto, não é uma vez por semana somente. Ou quando Jesus ensinou a orar, em Mateus capítulo 6, lá no versículo 11, ele diz assim: dai-nos o pão nosso dessa semana. É assim que ele diz? Não, é dai-nos o pão nosso de cada dia. Jesus não está dizendo o seguinte: ore uma vez por semana que você já está pedindo por todo dia. Ele está assumindo que nós vamos todos os dias pedir o pão daquele dia específico. Então a oração, ela é diária. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o sacerdote, ele tinha a oração ou queimar o incenso como obrigação. Então todo cristão, 1 Pedro vai dizer que nós somos o sacerdócio real, nação santa. Então todo cristão, ele tem obrigação de queimar incenso todos os dias. Então, começando pelo pastor de vocês, quando eu não queimo o meu incenso, eu estou sendo negligente com o meu sacerdócio. Eu estou sendo negligente com o meu serviço a Deus. A primeira coisa que o texto está dizendo é essa. Segundo, o texto diz que ele deveria queimar o incenso de manhã e à tarde, sempre quando ele fosse mexer nas lâmpadas. Olha que interessante. O capítulo 30, pode colocar na tela, Maico, por favor? Na NTLH, eu vou ler com a igreja. Êxodo 30, versículo 7. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar o incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma. É interessante que o texto está dizendo: sempre que você mexer na lâmpada, você também queima o incenso. É como que o queimar o incenso vem logo depois de mexer na lâmpada. Vocês estão entendendo? O que era essa lâmpada? Essa lâmpada era aquele candelabro com 7 hastes. O que é que de manhã ele ia preparar? Cuidar da lamparina, que o texto diz. Essa lamparina, esse candelabro, ele era movido a óleo. Eles deveriam levar um óleo puro, o sacerdote, e encher os recipientes de óleo, porque o óleo era a combustão. Tem um amigo aqui que faz churrasco e acende com azeite. Põe lá o óleo e mete fogo. É para combustão, é bom para combustão. Assim também era, eles colocavam o óleo puro e acendiam, e aí ficava queimando aquele candelabro. Outra coisa que também queimava e ele precisava cuidar todas as manhãs, era, como chama aquele fiozinho que põe na vela? O pavio. Então ele deveria cuidar do pavio que ficava naquele candelabro. Então, é como que Deus está dizendo o seguinte: o candelabro, você deve cuidar dos detalhes para que ele permaneça aceso. Deus não diz que ele vai deixar o candelabro aceso pelo poder dele. Deus tem poder para manter o candelabro aceso? Sim ou não?
Por exemplo, nós sabemos que Deus acendeu aquela sarça ardente lá em Êxodo capítulo 3, não foi? E Moisés disse o quê? Que a sarça não se consumia, não dependia de azeite, não dependia de pavio para pegar fogo. Então, para Deus fazer o candelabro acender sem óleo e sem pavio, é fácil, não é? Tem horas que, como sacerdotes, a gente até fala assim: Senhor, eu tenho que ir lá colocar todo dia azeite, eu tenho que todo dia olhar esse pavio. Por quê? Se o Senhor pode fazer esse candelabro ficar aceso sem azeite, o Senhor pode fazer esse candelabro ficar aceso sem pavio, por que que eu tenho que todo dia ir lá, olhar o seu candelabro, limpar, colocar azeite, trocar o pavio? Deus quer que nós participemos. O candelabro iluminava todo o tabernáculo. Sem a luz do candelabro, o sacerdote não enxergava lá dentro. Sem a luz do candelabro, ele não servia o pão, ele não incendia o incenso. É necessário luz. Sem candelabro, o sacerdote trabalha no escuro. Quantos pastores trabalham no escuro? Quantos pastores não acendem o candelabro e servem a igreja, servem o povo de Deus no escuro? Porque a luz do candelabro é a luz do Espírito Santo, é a luz da palavra. O próprio salmista diz no Salmo 119: a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então a palavra de Deus, ela é a verdade que ilumina os nossos caminhos, que dá entendimento, que dá discernimento, que corrige a trajetória das nossas decisões, que corrige a nossa teologia, que corrige o nosso caráter, que corrige as nossas vontades. Não é o que eu quero, não é o que o pastor quer, é o que o Supremo Pastor Jesus quer. Não é o que o dedo quer, não é o que o pé quer, não é o que o corpo quer, é o que a cabeça quer. O corpo obedece à cabeça, sim ou não? Portanto, a cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Agora, o que nós acreditamos, não acreditamos, mas muitos se confundem achando que o cabeça, ele fala com a igreja através de revelação. Tive um sonho, Jesus falou, e a partir de hoje as mulheres vêm com vestido, só vestido na igreja de duas cores, azul e branco. Eu tive um sonho, eu vi todas as mulheres na igreja usando vestido azul e branco. Não é assim, não é assim que Jesus fala, irmãos, com a igreja. Jesus fala com a igreja na palavra. Pastor, então o senhor está dizendo que Jesus não dá sonho? Dá sonho, claro que ele dá, mas o sonho que ele dá, você tem que falar assim: como que a palavra esclarece esse sonho? Como que a palavra interpreta esse sonho? Como, porque vocês concordam comigo, irmãos, o sonho, ele é claro, limpo, ou os sonhos, eles são um pouco confusos e enigmáticos? Não é? O sonho, ele é como um quebra-cabeça faltando peça, não é? Profecias e revelações são com quebra-cabeças revelando peças, não é? Sabe, quem aqui já montou quebra-cabeça? Aí, para você montar quebra-cabeça, você tem que olhar a capinha, não é? Então, você olha na capinha e vai montando. Então, vem o sonho, vem a revelação, tem que olhar na capinha, irmãos. A imagem está aqui. A imagem do desenho para montar o sonho está na palavra. O problema é que a gente recebe um punhado de peça no sonho, na profecia, e a gente quer montar o desenho conforme a gente quer. A gente fala: não, tem uma Ferrari aqui nessas peças, eu vou montar essa Ferrari. E aí você vai montando, e aí parece que o desenho não é o que você quer. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes as pessoas se prendem a revelações, se prendem a sonhos, se prendem a profecias, porque é o que elas querem, não é o que Deus quer.
E Deus está dizendo: olha, eu até quero para a tua vida isso, mas não agora. Eu até quero isso para você, mas o caminho que eu quero para você não é esse. Mas você fica: não, eu quero. Aí aonde você vai ouvir o profeta que vai falar para você o que você quer ouvir. Você vai ir atrás daquele que vai falar o sonho para você que você quer ouvir. Mas aí o sonho não está na palavra. Não sei nem porque eu estou falando isso. Deve ter alguém aí que estava sonhando as coisas na igreja. Voltando, a lâmpada, a palavra é aquela que ilumina o sacerdote antes de queimar o incenso. Significa que antes da oração é necessário ter a palavra de Deus. Orar sem palavra é orar no escuro. Orar sem palavra é orar sem direção, sem direcionamento. É orar fora da vontade de Deus. Não estou dizendo que orar sem palavra é orar contra a vontade de Deus. Às vezes sim. Mas o que eu quero dizer é que você ora a tua vontade, não a vontade de Deus. O outro texto que veio no meu coração, enquanto eu estava meditando, é 1 Crônicas, capítulo 7. A dedicação do templo de Salomão. Salomão faz uma oração. Eu acho que eu falei errado, acho que é 2 Crônicas, deixa eu ver. 7:14. Segunda Crônicas 7:14. É um texto muito conhecido. Diz aí, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Coloca, por favor, na Almeida e Corrigida. Pode ser na atualizada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não, tem outra versão que tem uma outra palavra que, no original, que é mais importante. Pode colocar a corrigir, deixa eu ver se é a corrigir. Isso, essa mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. É essa palavra que eu queria. Buscar a minha face. Esse texto, ele está falando da oração. Olha, ele diz aí, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Esse texto está dizendo qual é a receita de bolo para Deus ouvir a nossa oração. Às vezes a gente fala, mas por que Deus não ouve a minha oração? Por que parece que Deus não responde a minha oração? Aqui está a resposta. Esse texto vai dizer como Deus, qual é a característica, qual é o padrão da oração que Deus responde. Primeiro, Deus ouve todas as orações? Sim ou não? Já para os gêmeos a polêmica. Deus ouve todas as orações? Onisciente, sim, Deus ouve todas. Deus não é surdo, não é? Não tem oração que Ele não ouve, Ele ouve todas as orações. Quem já foi aqui na 25 de março? Quem aqui andou na 25 de março fingindo que não ouve o vendedor na rua? Pendrive. Como que você anda?
Como que não é com você, não é? E é diferente alguém chamar você e você responder, dar atenção. Tem muita oração que chega no céu como pendrive, 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 pendrive. Deus não dá bola, Deus não ouve. Deus finge que não é com ele. Não finge, ele sabe que não é com ele. Por quê? Jesus não mesmo disse no Sermão da Montanha, no capítulo 7, que muitos no último dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus disse: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Se Jesus diz o seguinte: aparte-se de mim porque eu nunca te conheci, com certeza essas pessoas estão orando hoje e ele não está ouvindo, porque ele nem conhece essas pessoas. Porque esse texto está dizendo o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo o seguinte: não é o povo que se chama pelo nome do Deus tal, não é o povo que se chama pelo nome do profeta tal, é o meu povo. Aqui está pertencimento. Sabe quando diz o texto, eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Deus está dizendo, eu respondo à oração do meu povo. Então tem gente que quando aperta o calo, pede oração para Deus. Mas quando o calo não aperta, vive como se Deus não existisse. Na hora da enfermidade, na hora que quebra as empresas, na hora que quebra o relacionamento, busca a Deus para mim, pede oração para mim. Aí recebe, não agradece a Deus e não vive como se fosse povo de Deus. Pastor, o senhor está dizendo então que Deus não responde à oração desse povo? O que Deus está dizendo aí é que Deus responde a oração do povo dele. Então muitas das vezes Deus responde a oração de pessoas porque o povo de Deus pede oração pelas pessoas. E nós pedimos oração também para que Deus transforme a vida das pessoas. Então a primeira característica que ensina a oração que Deus responde é a oração do povo dele. Lembra quando Jesus estava andando e veio uma mulher e disse: Senhor, Senhor, o meu filho está endemoniado. E Jesus diz o seguinte para aquela mulher, Sirofenícia: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Jesus está dizendo ali uma metáfora. Ele está dizendo o seguinte: eu vim para o meu povo, eu vim para os judeus. Então a prioridade, primeiro os filhos. Então a prioridade é dos filhos. Aí aquela mulher diz: Senhor, mas eu não preciso do pão inteiro, eu preciso somente de uma migalha. E Jesus atende o pedido daquela mulher. Eu não vou entrar nessa questão de primeiro, depois, povo, não povo. O que eu quero dizer para vocês é o povo de Deus. Deus olha para o povo dele. Então se você é povo de Deus, tenha plena certeza e convicção que Ele ouve a tua oração. Você é filho. Você é filho de Deus. Só isso te colocou na fila de prioridade. Só o fato de você ser filho, sabe? Eu lembro quando eu fui fazer um curso de inglês e trabalho de missões lá na Inglaterra. Primeira vez que eu fui para fora, lá na Europa. Aí eu cheguei, irmãos, com um passaporte no aeroporto lá na Inglaterra, em Londres. E aí tinha uma fila. E aí do lado tinha um lugar assim que não tinha fila. Aí eu peguei e fui onde não tinha fila, né? Brasileiro já gosta, opa, não vou ficar aqui. Aí a hora que eu entrei, que eu cheguei, ela pediu meu passaporte. Aí eu entreguei meu passaporte e falou: não, aqui é só quem é europeu. Você que não é europeu vai naquela fila. Irmãos, dava 2 voltas. Porque eu não tinha um passaporte europeu. Então se você é filho, você já tem um passaporte da cidadania celestial, irmãos.
coloca você numa posição privilegiada quando você busca. Depois ele diz o seguinte: só que esse meu povo, ele tem que se humilhar. Se humilhar. E sabe o que é interessante, irmãos? Humilhação aqui não é adjetivo, é verbo. Humilhar, ser humilde, humilhado, não é falar assim, eu sou humilde. É uma ação. Você tem que se colocar numa posição de servo. É como que você escolhe ou pede para alguém lavar os seus pés, ou você arregaça as mangas e lava o pé de alguém. Ou você toma escolhas, escolhe algo que vai se rebaixar, se humilhar, ou você escolhe se exaltar. Ou você escolhe o teu valor. Não, pastor, não vou deixar ninguém pisar em mim, eu tenho valor. E aí o texto está dizendo que a gente tem que se humilhar. Não se humilhar debaixo da mão de Deus. Ou seja, é reconhecer, Senhor, eu sou o último, eu sou o pior. A humildade aqui é o antídoto do orgulho. Humildade aqui que a Bíblia ensina é tirar de nós a mesma raiz que proliferou o coração de Satanás, lá no céu. Lúcifer, na eternidade, ele se encheu de orgulho. E o orgulho dele foi a queda. Ele olhava e ele via que ele era um anjo de luz. Ele andava sobre as pedras fulgurantes. Ele provavelmente era como Caim, que dizia, não há outro como eu. Olha como eu sou bom. Então quando nós temos essa síndrome de Lúcifer, olha, ninguém tem um cabelo como o meu, ninguém toca como eu, ninguém prega como eu, ninguém faz dinheiro como eu, ninguém é um pai como eu, ninguém é uma... Tudo que você pensa que ninguém é como você, cuidado. Cuidado. Cuidado que pode ser Lúcifer colocando o gene dele no seu coração. Por isso a Bíblia diz que o meu povo ele deve se humilhar. A característica aqui da humilhação na oração é confissão de pecado. Sabe quando o casal tem aquela briga, aquela discussão, aí fica aquele clima chato, aí passa o clima chato, vem o marido assim, dá um perfume, dá um sapato, dá uma bolsa, vem a esposa e fala assim, fiz um bifinho para você, vai ali, ou seja, não tem aquela palavra assim, me desculpe, me perdoe. Nós temos dificuldade de dizer essa palavra, me perdoe. Pior ainda, sabe por que a gente tem dificuldade de dizer essa palavra para o outro, me perdoe? Porque a gente tem medo do outro falar assim, pelo quê? Aí você ainda vai ter que dizer o que você fez. Aí, o quê? Eu estou aqui me humilhando, pedindo perdão, você ainda quer que eu vá falar o quê? Pelo quê? Vai para lá. É assim que a gente faz. Agora Deus, Ele, quando nós pecamos e nós vamos, não sei se já aconteceu com vocês, irmãos, levante a mão quem já aconteceu, você peca, você vai orar, aí você fala, Senhor, me perdoe, aí o Espírito fala de você, mas pelo quê? O que você fez? Quem aqui já aconteceu isso? Aí você tem que contar detalhadamente o seu pecado, tintim por tintim, porque eu fiz isso naquela hora que eu deveria ter falado isso, e eu falei essas palavras, eu vi isso, eu falei isso, eu agi assim. Sabe o que é isso? Você está se humilhando. Nós temos dificuldade de reconhecer a sujeira em nós. Mas Deus está dizendo, como você reconhece, aí sim eu vou te curar. Orar. Tem que orar. E por último, ali ele fala o seguinte, a penúltima, buscar a minha face. Eu queria essa palavra, que está ela no original, porque hoje a igreja busca a mão, a igreja não busca a face. A igreja busca o que a mão de Deus dá. A gente busca, a gente ora
procurando uma solução de um problema. A gente não ora porque queremos ver a face de Deus. Parece a minha filha, que só vem falar comigo quando virou o cartão. Aí ela vem: pai, eu te amo, pai, me dá um beijo. Mas eu sei, passou, é dia 25, chegou dia 25. É a mesma coisa, parece que nós vamos até Deus, fazemos aquele jejum, fazemos aquele barulho no céu. Imagina, irmão, me veio à mente aqui agora, acho que um anjo deve olhar e falar assim: ele vai pedir alguma coisa, lá vem, olha quem está chegando. Ele só entra aqui quando ele precisa de alguma coisa. Acho que um anjo deve olhar para o outro e falar assim: está vindo aquele lá, pode ter certeza que ele... Aí você chega, cara de pau: tudo bem com vocês? Tudo bem aí, seu anjo? Tudo bem? Então Senhor, eu estava precisando que a gente busca a mão. E o texto está dizendo: quem buscar a minha face. Irmãos, já pensou você ter resposta de oração por algo que você não pediu? Você entrar na presença de Deus cheio de dificuldades, cheio de problemas, mas não pedir nada, somente estar ali. E aí você está dando as costas e indo embora, e é como que lá do trono fala assim: você não vai pedir nada? Está diante do Criador de todas as coisas, do Todo-Poderoso, e você não vai pedir nada? Não, eu já tenho, você me deu mais do que eu merecia, que é a tua presença. O privilégio de estar na tua presença é mais do que eu merecia. Tu sabes o que eu preciso, e seja feita a tua vontade. Te vejo amanhã. Assim deve ser o coração do cristão. Assim deve ser a nossa vida. Aí diz que quem busca a face de Deus, quem se converter dos seus maus caminhos. Essa é uma das coisas porque que às vezes a igreja não recebe. Porque não tem como receber de Deus e continuar nos maus caminhos. Converter aqui a palavra conversão é mudança de rota. É você estar indo em uma direção e aí você muda e agora anda na outra direção. Mas a ideia aqui é de opinião. Antes eu tinha essa opinião sobre a minha sogra. Agora a palavra me ensinou e eu tenho essa opinião. Antes eu tinha essa opinião do meu chefe que me perseguia. Agora eu tenho essa opinião. É converter dos maus caminhos. É a palavra te dar entendimento, luz e discernimento e você mudar. Sabe, irmãos, precisa mudar aqui, Precisa mudar aqui. Às vezes a gente muda aqui, mas a gente não muda aqui. A gente não fala, mas a mente, o espírito está cheio de erva daninha. A gente não fala, mas o coração está cheio de mágoa. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele vê o profundo do nosso ser. Ele sonda o nosso coração. Não tem como esconder de Deus. Sabe, irmãos, eu brinco que às vezes as minhas ovelhas vêm conversar comigo e elas estão alteradas. As minhas ovelhas estão: que eu não vou fazer, eu não quero, não vou e não vou. Eu falo: amém. Amém. Eu falo, dentro de mim eu falo assim para a ovelhinha: seja feita a tua vontade. Quem sou eu? Porque eu sei que aquela ovelhinha fala desse jeito na frente do pastor. Eu sei que aquela ovelhinha, quando ela dobra o joelho dela, ou ela fala o contrário, ou ela fica quieta. Mas ela não vai falar daquele jeito na presença de Deus. Porque eu sei o temor que vocês têm, como eu também tenho. A Bíblia ensina que a pessoa mais sincera, ela é de oração, é aquela que está de joelhos. Queridos, se nós tivéssemos, se cada pastor
quando subisse num púlpito, manifestasse Jesus só para ele, e ele olhasse em um banco, Jesus sentado, cada sermão nosso seria diferente. Porque aquilo que nós falamos na presença de Jesus, a gente fala diferente. O que eu quero dizer? Que você é quem você é quando você ora. É na tua oração que você não esconde nada. Você vai aconselhar, você pode esconder do pastor, da pastora, o que está acontecendo com a tua vida, qual realmente era a tua intenção, porque talvez você tinha uma intenção pecaminosa e você não quer dizer que você tinha uma intenção pecaminosa, mas de Deus a gente não esconde nada. Por isso que o texto diz, se você não converter o seu coração dos maus caminhos, eu não vou te ouvir. Porque você vem vestido de religião, você vem vestido de crente, com uma Bíblia debaixo do braço, mas eu olho a tua alma, eu olho o teu espírito, eu não olho o que você fala, eu não olho o que você veste, eu olho o teu ser. E tem gente que vem na presença de Deus com uma Bíblia debaixo do braço, sorrindo, cantando, mas a alma está angustiada, está entristecida, não tem luz, está com síndrome, começo de depressão. E Deus sabe que você não está feliz, você está tentando passar para todo mundo que você está feliz, mas Deus sabe que você não está. De Deus não esconde. Então é necessário entender que todo o nosso ser, ele está descoberto diante de Deus. E o quanto mais rápido nós entendermos que tudo que eu tento esconder das pessoas e às vezes de mim mesmo, Deus está vendo, Ele me ajuda a mudar. Porque Ele não me abandona, Ele não desiste de mim. Talvez você tenha medo que as pessoas desistam de você, ou você já mesmo desistiu de você. Mas Ele não desiste de você. Portanto, tenha fé. Confie que Ele vê o seu melhor e Ele vê o seu pior e Ele continua com você. Sabe, em João, é um texto muito conhecido, em João capítulo 21, diz que antes de João 21, a Bíblia diz que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Depois, Jesus reencontra Pedro na praia, assou um peixe, chamou Pedro e disse para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz, Senhor, eu te amo. A palavra lá, na Bíblia, no original, no grego, a palavra amor, ela é diferente. Nós usamos a mesma palavra amor para tudo. No grego é diferente. Por exemplo, a palavra eros é um amor. A palavra ágape é outro amor. E quando Jesus fala da palavra, a primeira vez que Jesus fala para Pedro, Jesus fala assim, Pedro, tu me agapao, é o verbo. Ou seja, você me ama com o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor obediente. É o amor que serve, o amor que ama com todo o ser. Aí Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Pedro sabia que esse amor perfeito Pedro não amava. Então Pedro diz assim, Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu te amo com amor de irmão, um amor fraternal. E aí vem Jesus e pergunta para Pedro pela segunda vez, Pedro, tu me ágape? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu não te ágape, Senhor, porque ágape é perfeito. Eu disse que eu jamais te abandonaria e eu te neguei 3 vezes. Então, Senhor, eu te filéu, eu não te ágape. Aí vem, eu imagino Jesus, olha, né, no fundo do olho do Pedro e diz, Pedro, você, né, parafraseando aqui, você me disse 2 vezes, eu te filéu. Então, olhando agora no fundo do meu olho, Pedro, você me filéu? A terceira vez que Jesus fala, ele muda de ágape para filéu. Pedro, você está dizendo que você me filéu, e aí eu te pergunto, olhando no teu olho, você tem certeza que você me filéu? Aí Pedro treme na base. Eu disse 2 vezes eu filéu,
e se até o filéu eu abandonar ele? E aí Pedro, ele entrega na soberania, na onisciência de Jesus. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu olho para dentro de mim e eu vejo, eu sinto que eu te amo, mas o Senhor olha dentro de mim e vê mais profundo do que eu vejo o quanto eu te amo. Então o Senhor sabe se eu te amo menos do que eu digo, ou o Senhor sabe se eu te amo mais do que eu digo, porque o Senhor me conhece muito mais do que eu me conheço. E é baseado nesse conhecimento, que conhece muito mais a nós do que nós nos conhecemos e não nos abandona, que Ele está dizendo: não desista de você, porque eu não desisti de você. Não desista do que eu te chamei para ser, do que eu te chamei para fazer, porque eu não desisti de você. Então, eu te amo. E aí ele pergunta: e você? Você me ama? Você me ama mais do que esses? Você me ama mais do que essas redes? Você me ama mais do que essa empresa? Você me ama mais do que essa família? Você me ama mais do que essa igreja? Você me ama mais do que aquilo que está me afastando de mim hoje? O que te afasta de Jesus hoje? O que toma mais o seu tempo hoje? O que toma mais a sua preocupação? O que ocupa mais a tua mente hoje? É Jesus ou são outras coisas? E aí ele te pergunta: você me ama mais do que essas coisas que ocupam a tua mente hoje? Se nós amarmos Ele de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, a presença dEle vai nos inundar. Os fardos, os cargos, os jugos vão sair das nossas costas. Os problemas serão mais leves. Queridos, sabe por que os problemas e as dificuldades são tão pesadas? Porque a gente tenta resolver na força do nosso braço. A gente não consegue resolver em oração, porque as nossas orações têm sido de acordo com a nossa vontade. Coloca, por favor, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então nem todo pedido é bom. Então você pede e você não recebe porque você pede mal. Então, às vezes não recebemos porque pedimos mal. E como é que pedimos mal? Porque pedimos para gastar com nossos deleites. Quando pedimos de acordo com a vontade de Deus para gastar com o reino de Deus, sabe o que o pai disse para o filho mais velho? Você está dizendo que eu nunca te dei um cabrito para fazer uma festa? Tudo que eu tenho é teu. Queridos, já pensou ser filho do dono do universo? E você ter a chave de todos os bens? De tudo que o dono do universo tem é teu também? É isso que a Bíblia diz: vocês têm tudo que é dele, tudo que é dele é de vocês. Hoje nós pedimos para usar, mas vai chegar um tempo em que nós seremos emancipados, que nós vamos ter liberdade para usufruir, porque nós teremos maturidade. Hoje ainda não temos maturidade. Não porque somos imaturos, é porque ainda não somos a criatura pela qual Deus nos disse que seremos. Ainda estamos nesse corpo terreno e humano, mas um dia seremos revestidos de glória como nosso Pai é. E aí seremos emancipados.
E aí vamos usufruir do reino eterno de Deus. Mas hoje, nós usufruímos desse reino, das coisas espirituais, através do pedido. Nós pedimos: Pai, dá. Pai, posso. Sabe o que é interessante? Vou encerrar aqui. É que Jesus, Ele dá o exemplo para a gente. Ele diz o seguinte: olha, da mesma forma que o meu Pai me enviou, eu vou enviar vocês. E Jesus diz: tudo que o Pai tem é meu. E tudo o que eu tenho é de vocês. Ele não disse assim: olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. É como que ele está dizendo: pode ir que eu garanto. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. Não, você pode pôr o seu pé onde você quiser. Pode ser um país perseguido, um país fechado, uma boca de fumo, uma prisão, um hospital. Pode ser um lugar onde tem os piores inimigos, as piores potestades e principados. Pode ir, que foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Eu garanto. E aí ele está dizendo: da mesma forma que o Pai enviou a mim, eu envio vocês. E aí, aonde eu queria chegar, eu dei esse contexto, porque Jesus, quando ele vai orar para ressuscitar Lázaro, se eu não me engano é a oração de quando ele ressuscita Lázaro, ele pede para que remova a pedra, aí ele olha para o céu e fala assim: Pai, tipo, ó, eu e você, nós somos assim. Não preciso dessa formalidade, eu com você. Mas para esses daqui, que ainda não entendem o nosso relacionamento, ainda não vê o que a gente vê, eu faço essa oração, eu ajo dessa forma. E aí ele fala com Lázaro e Lázaro sai para fora. É como que Jesus está dizendo para a gente, que a gente vai ser assim com Ele. Assim como Ele é assim com o Pai, a gente é assim com Ele. Você vai chegar para orar por um enfermo, expulsar um demônio, você fala assim: Senhor, é por causa dessas pessoas que estão aqui, para elas verem a Tua glória, mas o Senhor sabe, né? Porque nós somos assim, eu estou aqui porque o Senhor me mandou, então eu não preciso dessa formalidade. Porque isso é relacionamento, buscar a face. Busquem a face, queridos. E as orações de vocês serão respondidas, conforme a necessidade. Deus não demora. Deus responde no tempo que você precisa. Não no tempo que você quer, mas no tempo que você precisa. Deus não demora. Amém? Eu quero convidar aqui à frente quem está